e disse que sim ao PSD. Disse que sim ao PSD, não colocando condições, porque quando nós somos convidados para alguma coisa não colocamos condições, mas definindo algumas regras que passavam essencialmente por podermos ter pessoas que não dependessem da política, que pudéssemos formar equipas com base em competências e que Pessoas com tivéssemos uma dependência política equipa independentes, basicamente, se calhar, e com outras posições. independentes, pessoas do PSD, mas que se sintam livres para transmitir aquela que é a opinião, ou seja, que não tenham uma dependência daquilo que possa ser o poder autárquico, daquilo que possa ser o poder político como tal. Pessoas que se sintam livres e que tenham um trajeto profissional que o queiram pôr ao serviço da comunidade. Basicamente seria isso. E, acima de tudo, pessoas que saibam ouvir, ou seja, uma das características que a nossa equipa tem é que é composta de pessoas que estão dispostas a ouvir, a incorporar os pensamentos de outros naquela que é a nossa lógica e depois entregar uma solução. Ou seja, este é um bocadinho o ADN que nos vai caracterizar. Este ADN que me fala, calculo eu, vai buscar pessoas de várias áreas do município da Ruda dos Vinhos. Esta sua desligação, entre aspas, é uma palavra um bocado estranha, mas do Conselho da Ruda dos Vinhos, como é que foi acompanhando o desenvolvimento do Conselho? Calculo que estivesse fora quando o PS ganhou as eleições. Foi para si um choque ver, por exemplo, o Lélio, que foi na altura o candidato à Câmara, a perder para o André Rijos, que era na altura um jovem socialista dentro das listas do PS. Bom, Como é que acompanhou isto? sim. Eu conheço bem o Lélio, conheço também bem o André, conheço o Carlos Lourenço, que precedeu o Lélio, e conheço bastante bem, ou relativamente bem, a história autárquica de Arruda. Se foi um choque o PSD perder, ou na altura o Lélio perder as eleições para o André. Em certa medida foi porque eu considero, e penso que muitos dos arrudenses consideram também, que o melhor momento de Arruda, enquanto crescimento, enquanto desenvolvimento como concelho, aconteceu durante os 16 anos de mandato do Carlos Lourenço. E eu digo isto com distanciamento político, mais uma vez, eu nessa altura não estava cá, mas vinha à Arruda frequentemente e conseguia-se ver a Arruda a evoluir, ou seja, viu-se efetivamente que, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da rede viária, do ponto de vista daquilo que possam ser parques industriais, a Arruda deu realmente um salto durante o período em que o Carlos Lourenço foi presidente de Câmara. Daí o choque, e podemos dizer o choque para o PSD, de ter perdido a autarquia. Isto acontece porque também há desgaste, ou seja, eu acredito que ao fim de 16 anos as ideias comecem a escassear e se precise de sangue novo. De qualquer forma, eu penso que a consequência disso foram 8 anos de algum marasmo, ou seja, ao termos tido o PSD fora daquilo que é o executivo camarário, no sentido do governo, porque tivemos sempre representados com vereadores, fez com que houvesse uma desaceleração em Arruda. E, efetivamente, eu acho que é notório, hoje, e passados estes 7 anos, que a Arruda está muito idêntica, ou está muito parecida àquilo que era e àquilo que o Carlos Lourenço deixou. Uhum. Acha que o PS, aliás, tem falado muitas vezes no alcatrouamento das estradas e num plano para o alcatrouamento. No entanto, esse plano também foi aprovado até pelas juntas do Partido Social Democrata. Acha que é um plano que é pouco ambicioso? Porquê que fala tanto do plano de alcatrouamento e, pelo que vejo, também nas redes sociais? Bom, nós não falamos só do plano de alcatroamento, ou seja, o plano de alcatroamento é público e foi aprovado por todos, ou seja, porque quando se faz alguma coisa, ela pode estar bem feita, pode ser prioritária, podemos pô-la em diversos níveis, não é? Aquilo que a mim, em particular, me cria alguma dificuldade em perceber este plano de alcatroamento ou aquilo que está a acontecer em Arruda neste momento, é que nesta altura, ou seja, nós no século XXI, no momento em que estamos, a mim pessoalmente parece-me estranho que alcatroar seja uma prioridade, ou seja, que alcatroar seja uma bandeira. É necessário, vai ser sempre necessário, enquanto não inventarem outros materiais para as estradas,
as vias de comunicação são essenciais ao desenvolvimimento, mas já não podem ser uma prioridade. Ou seja, neste momento deveriam existir outras prioridades. E quais são, na sua opinião? Ouça, se quiser falar de estradas, falo do digital, por exemplo. Ou seja, nós neste momento necessitaríamos claramente de melhorar aquela que é a infraestrutura de comunicações do Conselho, mas do ponto de vista digital. Ou seja, nós estamos a observar, e este é só um apontamento, existem outros, estamos a observar uma predominância, e eu acredito que isso vai continuar a acontecer, daquilo que é o teletrabalho. Estamos muito em teletrabalho, tivemos ensino online, esse felizmente vai evoluir agora para o presencial, mas todos temos muitas dificuldades, ou há muita gente com dificuldade em Arruda dos Vinhos, por exemplo, para ter uma ligação decente à internet. Ou seja, isto é uma estrada e são as estradas do futuro. Mas se quisermos falar de prioridades para a Arruda, mas essa questão, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque essa questão da internet é algo que o município, a única coisa que pode fazer é pressão, porque isso cabe às operadoras. Exatamente. Aliás, a rede na Arruda dos Vinhos é efetivamente fraca, todas as redes em Arruda dos Vinhos são fracas, já devido à geografia do concelho, não é? Exatamente. Bom, vamos lá ver. Efetivamente, uma das funções das câmaras, utilizou a expressão pressão, podemos utilizar pressão, podemos utilizar expressões um bocadinho mais agradáveis como diplomacia. Efetivamente, a ação sobre aquilo que possam ser operadores, e estamos a falar em particular do mundo digital. Esta rádio é uma rádio digital, ou seja, se quer ter audiência, precisa de que a rede funcione. Efetivamente, podem-se exercer ações de diplomacia, vendendo um concelho e um conceito de concelho que está na proximidade de Lisboa, que pode ser um concelho no qual as pessoas trabalhem tranquilamente desde a sua casa, e que as empresas se desenvolvam também tendo uma rede digital decente, que não é o caso em Arruda, como bem disse, e não fui eu que o disse, por isso é uma... Mas é uma constatação? É uma constatação, é um facto, essa é uma das realidades. Mas como eu ia dizer, ou seja, o problema não está no Alcatrão, o problema está no momento em que falamos de Alcatrão. Ou seja, eu acho que, eu digo isto com uma nota de humor, há pouco tempo anunciava-se com alguma pompa que tínhamos colocado antiderrapante, ou a Câmara Municipal colocou antiderrapante num dos cruzamentos da vila. Mais uma vez, eu não posso dizer que isto é mau. Aquilo que eu não consigo perceber é que isto seja uma prioridade neste momento. E se eu quiser fazer a ponte e seguir um bocadinho do tema do digital para aquela que é efetivamente a grande prioridade e a grande problemática da Arruda neste momento, eu acho que isto é consensual. Tem que ver efetivamente com o urbanismo e com o ordenamento do território. Ou seja, nós neste momento estamos a espalhar Alcatrão, ou estamos a espalhar Tovenã, estamos a arranjar estradas. Mais uma vez, nunca poderíamos ter votado contra isso. Ou seja, elas estão mal, precisam de ser arranjadas. Ou seja, não se pode... É um voto natural, é uma imposição quase que moral, não é um voto político, não é um acordo é a constatação de um facto, mas efetivamente temos que pensar noutras dimensões. E a questão do urbanismo, efetivamente, é aquela que é em Arruda neste momento, e por urbanismo entendamos tudo o que é mobilidade, tudo aquilo que é o desenvolvimento do concelho em termos de coesão social, em todas as freguesias, deveria ser efetivamente a prioridade, e aí não se vê muito. Eu diria que aquilo que se viu foi a aprovação há relativamente pouco tempo da zona Zaru para outras freguesias. Isto só existia para a Arruda, e isto foi uma proposta do PSD. Ou seja, nós temos claras aquelas que são as prioridades, temos claras aquelas que são as necessidades, mais que nada porque estamos a ouvir as pessoas. Ou seja, isto não sai de uma caixinha mágica, nós não abrimos uma caixinha e dizemos os problemas são estes. Estamos na rua, estamos a ouvir as pessoas e os problemas estão lá. Diga-me uma coisa, relativamente, por exemplo, à questão da Arruda. A Arruda foi dos concelhos que mais cresceu nos últimos anos em Portugal, isto fruto da sua proximidade por Lisboa e pela qualidade de vida. Evidentemente que as estradas também fazem diferença, portanto nós estamos a falar aqui de uma questão que acaba por anular a outra. Por um lado são necessárias as estradas, por outro lado não são prioritárias, na opinião do PSD nesta altura do campeonato, e eu compreendo essa sua observação, mas por outro lado, para manter o concelho da Arruda dos Vinhos no topo dos concelhos em si mais procurados do país,
acaba por ser necessário o digital, sim, mas o Alcatrão também. Sem dúvida, sem dúvida absolutamente nenhuma. E se a Ruda cresceu, foi consequência do Alcatrão, ou seja, a A10 é efetivamente o ponto de viragem da Ruda em termos populacionais, ou seja, eu quando saí da Ruda, e isto para termos um bocadinho essa, eu tenho um bocadinho esta referência, quando eu deixei de viver em Arruda, ou seja, quando deixei de ter casa em Arruda, a Ruda tinha 10 mil habitantes, qualquer coisa deste género, ou seja, neste momento, pois andamos pelos 15, 16 mil habitantes. É um crescimento muito grande, na É um sua opinião. crescimento. Eu não sei se o crescimento é grande Ou muito não. rápido. É rápido, é rápido e acho que acima de tudo não é planificado. Ou seja, nós estamos a viver um crescimento que é consequência, como bem disse, e essa é uma das diferenças que nós gostaríamos de trazer à Arruda, é consequência da proximidade, não é a Arruda a atrair. Ou seja, a Arruda deveria ter a capacidade de atrair pessoas. Obviamente, e mais uma vez voltamos, as estradas são importantes e tudo isto, mas a Arruda deveria ser uma escolha, deveria ser uma opção. Eu quero ir viver para a Arruda. A Arruda é muito uma consequência. Eu tenho que viver em Arruda porque estou perto de Lisboa, porque vou procurando habitação. Mas não acha, por exemplo, que o facto de ter uma das melhores escolas do país, que é Gustavo Eiffel, ter os acessos que tem, naturalmente, já pode ser, enfim, digamos, um bom chamariz para tudo isto? Eu faço porque sei que visitou também a escola Gustavo Eiffel neste seu périplo, não é? Sim. Faço só uma nota. A escola que está considerada, e a Gustavo Eiffel também é das boas, é o Externato João Alberto Faria. Sim, exato, enganei-me, peço desculpa. Não, tem problema. Peço desculpa, eu faço confusão com as duas. Não, mas visitámos São todas todos, diferentes, ou seja, sim. visitámos o Externato, visitámos a Gustavo Eiffel, falámos com o agrupamento de escolas e efetivamente, um dos fatores críticos da atratividade de Arruda, este sim existe e está lá, é o ensino. Não só o externato, mas a globalidade do ensino. Ou seja, foi feito um trabalho muito bom e eu aí eu não gosto de politizar estes temas, mas isto no fundo é uma campanha política, ou seja, nós dizemos que não somos políticos, mas é difícil. Fundo, isto é uma campanha do PSD, ou seja, é uma candidatura do PSD e do CDS, e do outro lado temos uma candidatura do PS. Efetivamente, a Arruda tem na educação um fator crítico para a competitividade, e isso é muito consequência, e eu não queria voltar muito atrás no tempo, mas do trabalho que foi feito pelo Carlos Lourenço e pela Gertrudes Cunha, como vereadora da Educação, que lançou as bases de tudo isto, ou seja, a Gustavo Eiffel veio para a Arruda a convite do PSD, as escolas ou os centros escolares foram construídos e reformados pelo PSD, o Externato João Alberto Faria teve sempre o apoio do PSD em todos os momentos, ou seja, nós acreditamos efetivamente naquele modelo de gestão e naquele modelo de ensino, e efetivamente teremos que dizer que se as pessoas vêm para a Arruda, será essencialmente por duas razões. Uma primeira terá que ver com aquela que é a qualidade do ensino, ou seja, é efetivamente um fator de atração. E a outra é a proximidade de Lisboa, ou seja, quando começam a procurar uma casa, vão alargando o círculo, e ali param. Mas também já não há muitas casas na Rua dos Vinhos. Também já não há muitas em Rua dos Vinhos. Ou eu diria que, e aqui falo debaixo da responsabilidade do João Pedro Cavaco, que é candidato a vereador e que tem a responsabilidade pelo urbanismo, aquilo que ele me diz muitas vezes não é que haja poucas casas em Arruda dos Vinhos, há muitas, estão em muitas abandonadas, ou seja, o centro da Arruda está abandonado, ou seja, há construção, assim como o centro de outros concelhos, assim como o centro de outros concelhos, ou seja, eu vou falar da Arruda, que é aquele que me compete. Sim, mas isto parece-me que ser mas é uma realidade, é uma questão generalizada, e efetivamente é qualquer coisa que se tem que combater, que se tem que conseguir combater. E então, não há falta de habitação em Arruda, ou seja, não há falta de construção, há muita coisa que terá que ser reabilitada, há construção nova que terá que ser licenciada, mas o que falta essencialmente é ordenamento. E se nós olharmos para a realidade da Arruda, e aí eu faria este parênteses, a Arruda tem crescido muito em termos populacionais, mas tem crescido muito na freguesia de Arruda,
naquilo que é a não tanto proximidade nas outras freguesias. Ou seja, e nós, em nome da coesão territorial, deveríamos ser capazes de fazer com que o crescimento fosse muito mais equilibrado do que aquilo que é. E acontece o mesmo nas outras sedes de freguesia, ou seja, começamos a ver os centros muito abandonados. Ou seja, Arranhó tem habitação, ou tem construção, mas está abandonado, o centro da vila de Arranhó. O mesmo acontece em Santiago e o mesmo acontece nas Cardosas. Ou seja, temos que ter esta visão um bocadinho mais holística do nosso concelho e não nos centrarmos só em Arruda dos Vinhos. O PSD ainda tem a presidência, ainda tem neste mandato a presidência da Junta de Freguesia de Arranhó. A proximidade de Loures ali em Arranhó acaba por ser também um bocadinho, digamos que, uma porta de entrada, digamos assim, para aquela população que vai escolhendo um local mais aprazível para morar, mais longe dos centros urbanos. Concorda com esta afirmação? Eu diria que Arranhó tem características muito, muito específicas, ou seja, é uma freguesia com um apetite industrial superior àquele que verificamos no restante concelho. Eu acho que isto tem muito a ver com o espírito mais empreendedor das pessoas de Arranhó. Fiz escola com muita gente de Arranhó e efetivamente a forma de pensar que temos em Arranhó é mais de empreendedorismo, é mais de tentar procurar aquele que é criar o seu emprego, ou seja, não é tanto de procurar trabalhar por conta de outra, ou seja, há esta característica em Arranhó. Arranhó não está próxima de Loures, ou seja, Arranhó tem características, como dizia, diferentes do restante concelho, mas eu penso que vive muito Arruda também. Ou seja, eu acho que Arranhó terá toda a capacidade, é um dos motores de desenvolvimento do concelho e terá capacidade para nos levar um passo além. Obviamente temos que criar, e aí sim, isto são aquelas contradições bonitas, mas que existem, aí sim tem que ser feito um investimento importante naquilo que tem que ver com a rede viária, porque precisamos de aproximar Arranhó e Santiago daquilo que é a A1, ou seja, nós estamos muito perto de Loures, muito perto de Lisboa, mas para tudo aquilo que é indústria a distância ainda é significativa. Se conseguirmos efetivamente, isso está naquele que é o nosso plano, mas está naquele que é o Plano Nacional de Estradas também, não é um projeto autárquico como tal, ligar Santiago e Arranhó àquilo que é a A1 e desta forma conseguirmos potenciar o desenvolvimento também nestas freguesias. Muito bem. Candidato Hélder Carvalho do PSD, já voltamos a conversar, vamos fazer apenas uma pequena saída para os compromissos comerciais, voltamos dentro de sensivelmente 2 minutos. Ouvir a Rádio Valor Local. Bom dia. Grande Tribuna. A opinião de quem sabe. Sextas-feiras com o deputado do PS, Fernando Paulo Ferreira. Segundas-feiras com o deputado do PSD, Carlos Silva. Na Rádio Valor Local, às 9h30 da manhã e em podcast. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. Se tens entre 16 e os 30 anos, és do concelho de Arruda dos Vinhos e tens uma ideia para a tua rua, freguesia ou para o concelho, esta mensagem é para ti. Está a decorrer a fase de apresentação de candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem de Arruda dos Vinhos. Até 16 de abril, vai a www.cm-arruda.pt e envia-nos a tua proposta até um valor de 5.000 euros. Depois, se a tua ideia for a mais votada, a autarquia irá concretizá-la. A tua ideia conta para melhorar a Ruda. Participa! Coronavírus Covid-19. O que fazer durante o período de isolamento? Permaneça em casa. Saia apenas em situações estritamente necessárias. Se possível, recorra a serviços de entrega ao domicílio ou a amigos e familiares para lhe trazerem os seus bens essenciais. Peça para deixarem os artigos à porta de sua casa, evitando o contacto.
não receba visitas, mas continue a socializar com as pessoas de quem mais gosta por telefone ou online. Seja um agente de saúde pública, um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira aconselha: não gaste água desnecessariamente. Os recursos de água potável e bebível não são infinitos. Ajude a uma pegada hídrica sustentável. Março, mês da água. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site. Contacto.net. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Benavente, valorlocal.pt. Voltamos à conversa com o candidato do PSD à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Héler Carvalho, aqui nas manhãs Valor Local, numa altura em que se começam a desenhar também as listas às respectivas câmaras municipais, e nomeadamente também à Arruda dos Vinhos. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Azambuja, valorlocal.pt. Voltamos então à conversa com Héler Carvalho, candidato do PSD à Câmara Municipal da Arruda dos Vinhos. Estávamos a falar agora um pouco sobre o crescimento que a Arruda tem tido, enfim, nos últimos anos, que na sua opinião devia ser um bocadinho mais sustentada, até porque, como me dizia em off, eu vou partilhar esta confidencialidade, a Arruda tem que se preparar para um aumento significativo da população. Perguntava-lhe, acha que esse trabalho não está a ser feito por parte do atual Executivo? Eu acho que essa pergunta que me faz a mim, eu darei a resposta em nome das muitas pessoas com quem já falei. E a resposta seria não, ou seja, esse trabalho não está a ser feito. As pessoas que vêm para a Arruda, ou que, como eu dizia, vêm como consequência de algo, nós temos que conseguir que a Arruda atraia, não seja só uma escolha por eliminação, que seja uma primeira escolha, e para que isso seja feito é preciso fazer muito mais do que aquilo que está neste momento a acontecer. Voltamos àquela que é a questão que a Arruda tem para oferecer, ou seja, a Arruda é um concelho eminentemente rural, ou seja, é um concelho que as pessoas procuram pelas características que têm, seja de paisagísticas, sejam de qualidade daquele que é o entorno, mas é um concelho que também precisa de desenvolvimento, ou seja, as pessoas querem ter acesso a serviços e procuram essencialmente bem-estar, uma sociedade de bem-estar. E eu diria que é notório, quando vamos falar e quando conversamos com os arrudenses, que isso não está a ser conseguido. A proposta que o PSD está a preparar, ou seja, na qual estamos ainda a trabalhar, vem muito nesse sentido, ou seja, vem no sentido de criar uma sociedade de bem-estar, numa sociedade que vai unir aquilo que é a ruralidade no conceito terra, no conceito de proximidade, com o conceito de desenvolvimento. Isso, neste momento, eu acho que é evidente, não existe em Arruda dos Vinhos. Falamos aqui de um outro assunto que ainda está relacionado com a educação. O bairro São João de Deus está de resto a ser requalificado. É o primeiro projeto no país dentro do primeiro direito, aliás, na altura com pompa e circunstância com membros do governo. Recentemente, no dia 18 de dezembro, se não estou enganado, a deputada do PSD eleita por Lisboa, Filipa Roseta, estava espantada por Arruda ter sido a primeira autarquia do país contemplada com este programa. Isto levou aqui uma série de polémicas à volta destas declarações. Não sei se acompanhou as declarações da deputada. O PSD da Arruda não reagiu, calculo que não o tivesse que fazer, mas como é que viveu e como é que interpretou todo este frenesim da deputada à volta da Arruda e pelo seu espanto da Arruda ter sido a primeira autarquia do país a implantar este projeto? Bom, essa foi uma questão curiosa
que foi levantada em dezembro. É uma questão claramente de política nacional, não é uma questão tanto de política local, nas palavras da deputada Roseta, ou seja, foi um tema que se trouxe para o âmbito local pelo Partido Socialista de Arruda. Mas ela falou da Ruda dos Vinhos. Ela falou da Ruda dos Vinhos e falou do país como um todo. Aquilo que a deputada veio dizer na altura, e que eu não discordo, ou seja, que fique claro, é de que se tem que pensar aquilo que é a habitação social de uma forma diferente. E ela acaba por dizer uma coisa que não é de todo negativa, que é: Arruda não é uma prioridade para a habitação social. Isso é uma coisa positiva, ou seja, é positivo que Arruda não seja uma prioridade ou não tenha como prioridade a habitação social. Aquela que é a posição do PSD de Arruda relativamente à obra do João de Deus, do bairro João de Deus, é de que, e este é um conceito que eu vou utilizando para tentar explicar algumas ideias, é de que habitação social é um bem feito como foi feito na Arruda, não é um bem bem feito, é um bem mal feito. Porquê? O que é que isto significa objetivamente? Se nós quisermos falar de bem feito, eu não sou um especialista de habitação social, se nós quisermos falar de bem feito naquele que seria o meu conceito, eu diria que vamos tentar ser inclusivos, não vamos criar mais um gueto. Há muita gente, eu não estou a dizer que o São João de Deus vai ser um gueto, longe disso, mas há muita gente que defende a habitação social em bairros, uma habitação social de exclusão. Há muitos outros que a defendem inclusiva. Eu pessoalmente defendo-a de forma inclusiva. Acha que o local não é o local certo para construir aquela segunda fase? Eu acho que existem muitas outras formas de fazer isto. O local tem que ser em algum local, ou seja, eu diria que provavelmente aquele não será o melhor, mas aquilo que a mim me pareceria mais adequado seria procurar reabilitar qualquer coisa existente, tentar contratos com construtores para, na altura que se constrói um bloco de edifícios, pois ter algum que fique dedicado a acolher pessoas, porque isto são pessoas, ou seja, não tem nenhum tipo de estigma, e quando se fala de habitação social per si, tenho alguma dificuldade em percebê-lo, ou seja, eu gostava de entender quais é que são os programas para a atribuição daquelas casas, como é que tudo isto vai ser feito, quais é que são as contrapartidas de quem para lá vai, se isto é habitação social para um determinado período de tempo, se é habitação social para a vida, todas estas coisas que andam à volta disto. Eu acho que as declarações da deputada Roseta foram descontextualizadas, ou seja, isto é algo que me parece evidente, e se o PSD na altura não respondeu, foi exatamente por isso mesmo, ou seja, nós, se tivermos que responder a tudo aquilo que é descontextualizado, não vamos poder falar das nossas propostas. Eu diria que, em conclusão, e relativamente ao bairro João de Deus, eu diria que habitação social somos obviamente favoráveis, é uma dimensão de bem. Nós teríamos feito diferente, ou seja, dizemos que isto será um bem mal feito, nós teríamos feito diferente e teríamos tentado fazer um bem feito. Muito bem. Esta é uma questão que naturalmente vai continuar, e também pela sua campanha, porque naturalmente, por aquilo que eu percebi, pelas visitas que tem feito às freguesias, tem acentuado muito a falta, não digo só de habitação, mas das infraestruturas freguesia a freguesia. Das 4 freguesias do Concelho da Ruda dos Vinhos e depois das visitas que já fez, quais são as situações que mais destaca como negativas? Não. Há uma dimensão que decorre exatamente daquele que é o momento que vivemos, o momento da pandemia, que é uma questão social, ou seja, nós conseguimos perceber, e isso é evidente, não será só um problema da Ruda, mas é a Ruda que nos traz aqui, nós conseguimos perceber que as pessoas, ou há pessoas que estão a viver pior e a começar a viver pior, e isto é transversal ao concelho, ou seja, a ação social
uma das necessidades que existe atualmente, e esta é transversal a todo o concelho. Necessidades nas freguesias, ou seja, se quisermos falar daquilo que é a continuidade, porque temos que ter a esperança, a pandemia há de passar e a economia há de voltar, ou seja, as coisas hão de retomar aquele que é o caminho normal. Se nós olharmos para aquilo que são as necessidades das freguesias, eu diria que temos tipologias de necessidades diferentes. Temos 4 freguesias num concelho que é um concelho pequeno, mas temos 4 freguesias com características que são diferentes. Eu começaria pela mais pequena em termos de área, que é as Cardosas. As Cardosas, efetivamente, têm um problema estrutural de acessibilidades, ou seja, não é uma freguesia onde a mobilidade seja fácil, e é uma freguesia na qual nós temos recebido alguns apontamentos de que o associativismo está morto, os transportes para o concelho, para a sede do concelho, são escassos, a população está envelhecida e não nota que haja qualquer tipo de investimento que possa mudar aquela que é a situação. A freguesia das Cardosas é uma freguesia eminentemente rural, em que tudo o que tem a ver com ambiente e com agricultura serão efetivamente os grandes desígnios que pode desenvolver. Se olharmos para Santiago, eu diria que Santiago é uma freguesia que se vê envelhecida, que agradece o facto de ter um centro escolar com boas condições, herança, mais uma vez, do PSD, e que teme que este envelhecimento e que esta diminuição de população possa, por exemplo, levar ao encerramento do centro escolar. É uma das preocupações que tem a freguesia de Santiago. Pelo parque industrial que tem e pela proximidade que tem a Alverca, é uma freguesia que anseia por uma solução de proximidade àquilo que são os eixos principais de comunicação do país. O mesmo se aplica a Arranhó. Eu diria que Arranhó talvez seja a freguesia onde menos reparos temos escutado. E, mais uma vez, eu quero tirar a dimensão política, eu quero que isto seja alheio ao facto de ser a freguesia do PSD, mas, efetivamente, o Nuno, o presidente de junta, tem feito um trabalho meritório de proximidade às pessoas, de manutenção da freguesia como tal, por isso é uma freguesia que eu diria que está numa situação equilibrada. A Ruda tem o grande problema do urbanismo, ou seja, a Ruda neste momento tem problemas de trânsito para uma vila da dimensão da nossa, tem problemas de trânsito, tem problemas de falta de habitação a preços considerados razoáveis pelos arrudenses, ou seja, estruturalmente a Ruda por si precisa de 100 novos fogos anualmente, que são os próprios arrudenses que vão ficando em Arruda, que vão saindo da casa dos pais, que têm a concorrência daqueles que estão a vir a procurar a Ruda. Então a Ruda efetivamente tem este problema do urbanismo, tem este problema de mobilidade e tem um problema que é levantado pelos jovens e maioritariamente por eles, ainda que eu acho que seja também transversal a todos, que é falta de entretenimento. Ou seja, mais uma vez, nós temos mais pessoas, mas não estamos a conseguir criar e não compete à Câmara fazê-lo, compete à Câmara facilitar e atrair, não estamos a conseguir criar unidades de diversão, ou seja, não há restaurantes, ou são poucos, não há uma oferta, que neste momento isto pode parecer um bocadinho ridículo dizer porque estamos em pandemia, mas isto vai acabar, ou seja, isto é a realidade. Mas a Ruda tem dos melhores restaurantes do país, portanto, uns conhecidos pelo bacalhau, outros conhecidos pelos churrascos. Exatamente. Mas lá está. Porque restauração não sei, mas calculo que não falho muito na restauração, não é? Vamos lá ver, não vamos ter uma discussão sobre os méritos da gastronomia em Arruda. Nós, quando falamos podemos falar de restaurantes, como podemos falar de bares, como podemos falar das condições para que as pessoas os possam visitar, ou seja, a Ruda não é
uma vila pedonal, ou seja, não foi pensada nesse sentido, por isso é normal ouvir também muitas vezes as pessoas que têm, ou que estão no canal Oreca em Arruda dos Vinhos, dizer as pessoas não vêm, não saem à rua. Mas efetivamente, e passando a publicidade, temos alguns dos restaurantes, ou temos restaurantes muito conhecidos e com menus muito apelativos. Exato. Olha, avançamos porque estamos na reta final da nossa conversa, também para a sua lista. Já percebi, o PSD vai em coligação com o CDS. A feitura da lista teve em consideração o peso político do CDS nestas eleições. Há acordos com o CDS para os lugares na Assembleia Municipal e Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. Como é que foi esse processo? Bom, então, efetivamente, temos uma coligação com o CDS, mas quando falámos com o CDS também fomos bastante claros no aspecto de que isto não seria tanto uma coligação de partidos, seria uma coligação de pessoas e de valências. Obviamente que há sempre um peso político a ter em conta, mas as listas estão a ser feitas tendo isto em atenção. Ou seja, nós estamos neste momento a lançar as candidaturas, ou seja, mostramos já e já comunicámos quem são os candidatos a presidente de junta. Estamos neste momento no processo de comunicar aqueles que são os vereadores. Amanhã será comunicado o vereador do CDS, ou seja, a pessoa que estará connosco e que representa o CDS na variação. E que vai em quinto lugar, para aquilo que percebo aqui da sua lista. Exatamente, e que irá em quinto lugar. Nas assembleias de freguesia também iremos ter a presença de militantes do CDS. Mas os cabeças de lista são do PSD. São do PSD. Inclusive Carlos Cunha, que é o Presidente da Conselhia, se não estou enganado. O Presidente da Conselhia, o Carlos Cunha, que é o candidato à freguesia de Arruda dos Vinhos. São todos os candidatos às juntas de freguesia, são todos PSD. E à Assembleia Municipal também anunciaremos oportunamente o candidato, ia dizer a candidata, vamos deixar aqui, será o ou a candidata, e haverá também pessoas do CDS na nossa lista. Podemos avançar aqui os nomes dos candidatos às juntas. O Carlos Cunha, como já dissemos, que é o Presidente da Conselhia à Junta Freguesia da Ruda, o Vítor Lourenço para a Freguesia de Arranhó, portanto calculo que aqui seja uma reedição, não é? Não, na Freguesia de Arranhó não, vamos substituir o candidato a presidente. Eu agora estou a fazer aqui confusão. E a Débora Neto para a Junta de Santiago dos Velhos e o Vicente Ramos para a Junta de Freguesia das Cardosas, não é? Portanto, naquilo que eu consegui perceber, o senhor é acompanhado pelo João Pedro Rodrigues, pela Sandra Lourenço, pelo João Pedro Cavaco e depois pelo elemento do CDS. Exatamente, e faltam 3 elementos da variação que serão apresentados. Eu deixarei ao PSD a apresentação dos restantes, se não se incomodar com isso. Esta questão da ligação do PSD ao CDS nas últimas eleições foram separados. Houve certo. De facto aqui uma situação que para o PSD, não sei se fruto disso, fruto das circunstâncias em que perderam os vereadores que tinham, ficaram só com o vereador Luís Rodrigues à época, sendo que o PS reforçou muito a sua posição. Como é que vê agora estas próximas eleições? Bom, sim, efetivamente há 3 anos e meio, já são 3 anos e meio, aconteceu aquela que foi a tempestade perfeita, ou seja, tivemos um PS a subir, quer a nível nacional, quer a nível local, e um PSD também foi um bocadinho fruto das circunstâncias nacionais. Exatamente, eu penso que não se pode dissociar aquela que é a dimensão nacional daquilo que aconteceu há 3 anos e meio. Porque é que aparecemos agora com o CDS? Como disse, nós aquilo que procuramos são valências, são pessoas com determinadas características. Naturalmente o PSD assumiu esta vontade e o CDS assumiram esta vontade a nível nacional. Nós fizemos-lo antes disso, ou seja, nós antes disso começámos a falar com o CDS. Eventualmente poderemos ainda incluir alguém mais nesta coligação, não está neste momento previsto, mas poderá acontecer, ou seja, o processo está no início. Para nós era natural e para nós temos a visão clara de que a soma dos dois vai ajudar àquele que é o resultado eleitoral. Para responder àquela que era a questão daquelas que são as nossas expectativas. É uma caminhada dura, ou seja, nós sabemos que estamos numa situação complexa, ou seja, a Arruda, do ponto de vista político, desequilibrou.
vai ter que equilibrar e vai naturalmente equilibrar, ou seja, não é normal aquilo que aconteceu. A nossa expectativa efetivamente é de conseguirmos ganhar. Mas vai ser difícil passar de um vereador para 4, que será o mínimo, não é? Ou seja, é um caminho que se faz e que não depende de nós, ou seja, depende daquilo que são as pessoas e depende daquela que for a aceitação da nossa proposta. Nem sequer contamos com o desgaste do nosso oponente, ou seja, o desgaste é uma coisa natural ou não. Se o trabalho for bem feito, pois não desgasta, estarão mais energizados. Ou seja, quando se fala de desgaste do oponente, é porque o oponente se vai esgotando, ou seja, eu nunca me vai ouvir dizer está desgastado, eles saberão deles e as pessoas dirão se está desgastado é porque o conseguem sentir. Efetivamente não seria realista se dissesse que é uma caminhada fácil, mas tampouco seria correto se dissesse que é impossível. Vamos a eleições, há eleições, nós temos a nossa proposta, nós temos a nossa forma de atuar, vamos ter oportunidade de falar mais vezes e vamos ter oportunidade de continuar a ouvir as pessoas até que publiquemos aquelas que são as nossas ideias para a Arruda, mas eu estou convencido de que poderemos ter um muito bom resultado. Jogo na parte fácil, ou seja, quando dizemos que estamos hoje com 6 vereadores do PS e 1 do PSD, pois melhorar isto deve ser algo possível, não é? Por isso acho que todos em Arruda sabemos que a tendência será de crescimento para o PSD. Se vai ser suficiente, estaremos cá para ver daqui a 6 meses. Eu penso que sim, a minha equipa pensa que sim, e veremos como é. 30 segundos só para lhe perguntar. O Chega provavelmente poderá apresentar candidatos em toda a região, a Arruda não será exceção. Como é que vê o aparecimento do partido como o Chega a tentar também fracionar um bocadinho, partindo do princípio que o Partido Comunista também irá reapresentar a sua candidatura? Sim, seguramente que o Partido Comunista, porque essa é uma tradição do próprio PC, seguramente que irá apresentar a candidatura. Relativamente ao Chega, não sei se vão apresentar ou não candidatura, nós estamos muito focados nas pessoas, nos arrudenses e, consequentemente, no nosso projeto. Não estamos tão focados naquilo que possa ser o Chega ou naquilo que possa ser o PS ou o PC. Aquela que é a minha visão, e já o partilhei em diversos fóruns, o Chega, em Arruda, e falando por Arruda, não tem necessariamente bandeiras. Aquelas que são as bandeiras do Chega não se adequam àquela que é a realidade de Arruda. Arruda não é um concelho xenófobo, não é um concelho que tenha qualquer tipo de preconceito relativamente ao racismo, a muitos dos temas que o Chega levante, e eu penso que os arrudenses estão plenamente representados por aquilo que é o PSD e o Partido Socialista e o PCP se apresentar candidatura. Muito bem, Héler Carvalho, obrigado pela sua visita. Certamente que falaremos mais vezes e estaremos a acompanhar, como é evidente, a sua candidatura e as outras também em Arruda dos Vinhos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.